E o empresário de Tite colocou o Flamengo na justiça cobrando um valor absurdo. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Bruno Henrique, que pode bater uma marca histórica no jogo contra o Corinthians, e vou falar também de um desfalque importantíssimo para o jogo de amanhã. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão carregado de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui trazendo uma notícia pra vocês importantíssima, até porque, galera, o empresário do ex-técnico do Flamengo, o Tite, acaba de colocar o Flamengo na justiça, acaba de acionar o Mengão na justiça. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações que eu apurei pra vocês. Olha só, rapaziada, e eu garanto, essa informação aqui vocês vão ficar impressionados. Olha só, rapaziada. Empresário de Tite colocou o Flamengo na justiça cobrando 174 mil referente à comissão de intermediação. Gilmar Veloz, empresário de Tite, acionou o Flamengo judicialmente referente à última parcela da comissão, rapaziada, que é nada mais nada menos de que 2 milhões e meio pela intermediação da contratação do técnico Tite para o Flamengo. Segundo o agente do treinador, o Flamengo parou de pagar após a demissão do técnico pelo rubro-negro. Ou seja, rapaziada, o próprio empresário do Tite está falando aqui que o Flamengo, rapaziada, parou de pagar as parcelas dele depois que o Tite foi ali demitido pelo Flamengo. Ou seja, rapaziada, com o técnico ruim, depois vem toda a consequência. Ou seja, rapaziada, o Tite nem tá mais no Flamengo. O Tite já faz um bom tempo que saiu do Flamengo. Ou seja, agora esse empresário do Tite acionou ali o Flamengo na justiça. Ou seja, rapaziada, depois que o Tite chegou dentro do Flamengo, o Tite trouxe todos os problemas, né, rapaziada? Era os jogadores querendo derrubar o Tite. Era o Tite com raiva ali de jogadores que eu não preciso nem citar, né, rapaziada? Tipo Gabigol e entre outros jogadores. Ou seja, o Flamengo tava indo de ladeira abaixo. Depois que o Tite saiu, rapaziada, o Flamengo deu aquela melhorada. O Flamengo hoje, do técnico Felipe Luiz, é um Flamengo ali de outro patamar. Porém, rapaziada, depois que o Tite saiu do Flamengo, o Tite ainda tá deixando os problemas aí, que é o empresário, né, rapaziada, que tá cobrando ali, que já colocou o Flamengo na justiça. E a gente torce que tudo se resolva. O Flamengo, se tiver devendo ali esse empresário, pague logo, porém, pra esquecer esse negócio de Tite, empresário de Tite, né, rapaziada? Se livrar logo isso e virar a página aí pro Flamengo de 2025, porque a gente quer ver esse Flamengo de 2025, um Flamengo campeão, longe de todos os problemas. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando também, falando de Flamengo, né, galera? Deixa eu falar aqui também, né, rapaziada, de Nico de la Cruz e também, rapaziada, Léo Pereira, porque eles podem voltar ali no jogo de amanhã contra o Corinthians. Olha só, rapaziada, De La Cruz e Léo Pereira deve voltar ao time do Flamengo depois de serem poupados na altitude. Os jogadores não atuaram no empate entre 0-0 contra a LDU na última terça-feira, dia 22, né, rapaziada? Ou seja, galera, o Flamengo pro jogo de amanhã vai ter a volta aí na zaga de Léo Pereira e no meio campo, rapaziada, Nico de la Cruz. É o que eu sempre digo, todo mundo já sabe de que esses jogadores que estão retornando pro Flamengo hoje, que pode jogar amanhã contra o Corinthians, Léo Pereira e De la Cruz, são jogadores importantíssimos, uns jogadores, rapaziada, para agregar no jogo de amanhã, para levar o Flamengo, rapaziada, ganhar esse jogo do Corinthians e levar aí os 3 pontos na mala. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu passar essa informação que é bastante importante para vocês. Ontem nos meus vídeos, galera, eu falei que Gonzalo Plata não iria enfrentar o Corinthians e que era praticamente impossível ele ir para esse jogo. Porém, galera, como o futebol é bastante dinâmico e dá aquelas voltas muito rápidas, né, galera? Hoje o Gonzalo Plata treinou normalmente e estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações. Gonzalo Plata treinou normalmente com o grupo e será relacionado para o duelo contra o Corinthians nesse domingo, dia 27. O camisa 50 participou sem restrições da última atividade antes da partida. O equatoriano desfalcou o time no meio da semana contra a LDU por conta de dores nos joelhos direito. Ou seja, rapaziada, foi por isso e outras informações que eu trouxe a informação ontem para vocês, que o Gonzalo Plata não estaria à disposição do técnico Felipe Luiz. E o Gonzalo Plata, rapaziada, ontem era praticamente impossível ele enfrentar o Corinthians. Porém, hoje ele já treinou normalmente,
sem restrições. E o Gonzalo Plata, rapaziada, já foi relacionado para esse jogo. E quem sabe, né, galera, pode aí até ser titular do técnico Felipe Luiz. A gente torce que ele seja ali relacionado, que ele vá pro jogo, que ele faça o que sabe fazer de melhor, né, galera? Que é dar arrancadas, que é dar passes e que é ajudar o Mengão. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar também do lateral Alexandre, porque ontem também, né, rapaziada, eu falei que o lateral Alexandre iria pro jogo, o lateral Alexandre estava 100% à disposição do técnico Felipe Luiz. E como eu falei nesse minuto, galera, o futebol é bastante dinâmico, e dá aquela roda e dá aquele giro, né, rapaziada, muito rápido. Hoje também, o lateral Alexandre, não saiu a notícia que ele não vai pro jogo e não estará à disposição do técnico Felipe Luiz. Olha só, rapaziada. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo, não estará à disposição do técnico Felipe Luiz para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. O jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Juventude, ainda pela quarta rodada do Brasileirão. Ou seja, rapaziada, o que ontem era certeza virou ali dúvida hoje, né, rapaziada? Ou no caso, Gonzalo Plata vai pro jogo de amanhã. Alexandre, rapaziada, lateral esquerdo do Mengão, vai ficar de molho e não vai para essa partida ali, né, rapaziada? Vai ser preservado pelo técnico Felipe Luiz. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando do nosso Mengão, deixa eu falar aqui de Bruno Henrique, né, rapaziada, que no jogo de amanhã pode bater ali uma marca histórica dentro do elenco do Flamengo, até porque o Bruno Henrique já é ídolo ali da torcida. O Bruno Henrique, rapaziada, já ganhou diversas taças, diversos títulos pelo Flamengo, porém, amanhã é um jogo especial pro BH, rapaziada. Olha só, Bruno Henrique, o ídolo Bruno Henrique irá completar 300 jogos com a camisa do Flamengo amanhã contra o Corinthians. Em 299 jogos do Bruno Henrique pelo Flamengo, foram 101 gols marcados e 51 assistências, além de 15 taças levantadas. Bruno Henrique chegou ao Flamengo no início de 2019. Caso atue na partida contra o Corinthians, ele chegará a 300 jogos com o manto sagrado. Vale lembrar que o Bruno Henrique ficou um ano sem atuar pelo Flamengo por conta de uma lesão gravíssima no joelho. Ou seja, rapaziada, o Bruno Henrique, na trajetória do Flamengo, né, galera? O Bruno Henrique chegou em 2019, no início de 2019, aquele ano mágico, aquele ano, rapaziada, de Jorge Jesus, em que o Flamengo conquistou Copa do Brasil, em que o Flamengo conquistou, rapaziada, Libertadores. Então foi naquele ano de 2019, no início do ano, que o Bruno Henrique chegou, e no final do ano esquece, né, rapaziada? Todo mundo já sabe que no jogo contra o River Plate, a virada do Flamengo, né, galera? O começo ali do primeiro gol saiu dos pés de BH, ou seja, ele já tem história dentro do elenco do Flamengo. E amanhã, rapaziada, no jogo contra o Corinthians, o Bruno Henrique vai fazer ali, se ele atuar, ele vai fazer 300 jogos com a camisa do Mengão, se eternizando ainda mais, né, rapaziada? Ídolo da torcida rubro-negra, ídolo também, rapaziada, dentro do elenco do Mengão, né, galera? Então, galera, no jogo de amanhã a gente torce que o Flamengo saia vitorioso, que o Flamengo faça um jogo muito, muito espetacular ali, ganhe do Corinthians, né, rapaziada? Até porque o Maracanã vai estar lotado, né, rapaziada? Eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveram no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, dá essa moralzona aí pra um cara humilde, galera. Já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô aqui, galera, na luta e na batalha, pra trazer informações pra vocês. Então, rapaziada, como forma de agradecimento eu já peço, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, rapaziada. Vamos rumo aí aos 1000 inscritos, porque eu sei que quando vocês querem, vocês fazem acontecer. Valeu!